Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Faremos a leitura do versículo 11 em diante. Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11 ao 17. Nós estamos pregando uma série de sermões, o Deus da segunda chance. Tema: Jesus e o filho da viúva de Naim. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós estamos diante do Senhor agora. Em nome de Jesus pedimos a tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo tenha acesso a cada coração dos que estão presentes aqui no templo e também de todos os irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Fale conosco, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus e o filho da viúva de Naim. Eu observo esse texto e destaco que o verso 11 fala de uma cidade, um vilarejo, uma cidadela chamada Naim, uma cidadezinha, melhor dizendo. Esse é o único versículo da Bíblia que fala de Naim. Jesus vai até esta cidade que chama Naim. E eu pergunto, o que Jesus foi fazer ali? Interessante que Deus ele tem os seus propósitos, e a gente às vezes não entende, mas Deus age nos mínimos detalhes, age no momento certo, age no tempo propício. Jesus tinha algo grandioso a fazer naquela cidade. A cidade de Naim, segundo o dicionário Strong, ele diz que esse local localizava-se na Galileia, na base do pequeno Hermon. Ficava então à beira de um monte. Não era um local tão importante, não era uma cidade grande, não tinha expressão geográfica. Ficava ali na região de Ficava um dia de viagem da cidade aonde Jesus estava morando, Cafarnaum, aonde Jesus fizera a sede do seu ministério, podemos dizer o seu quartel-general, porque era de Cafarnaum que ele saía, era de Cafarnaum que ele viajava, que ele pregava, voltava para Cafarnaum. Então a cidade de Cafarnaum ficou sendo a sua base ministerial. Um dia de viagem. Jesus então vai à cidade de Naim, e a Bíblia diz uma coisa muito importante no verso 12.
final do verso 11. Quem Jesus tinha um propósito a realizar naquela cidade. Jesus conhecia bem o coração do homem, como diz a palavra de Deus. Não necessitava que ninguém dissesse nada do homem, porque ele sabia muito bem o que havia no coração do homem. Quando Jesus chega àquela cidade, com aquela grande multidão, ele se depara com outra grande multidão. Uma que chega e uma que sai. Uma que conduz o autor da vida, Jesus Cristo, e a outra que conduz o morto. Uma que é símbolo de vida, a outra que é símbolo de morte. Quando Jesus aproxima da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E aí eu pergunto, mas quem era esse homem? Como é que eu sei que ele era um jovem? Se a gente ler os primeiros versículos, não dá para saber. E aí a gente pergunta, eu sei que esse homem era filho de uma viúva. Aí não dá o nome da mulher. E aí também não dá o nome do finado. Como é que eu sei que ele não era um homem idoso, ou de mais idade, ou de média idade? Porque Jesus vai dar uma ordem, Jesus diz, jovem. Eu já sei que ele é um jovem. Ele era uma pessoa de pouca idade, nova. A mãe era uma viúva. Irmãos, nessa época aqui as viúvas não tinham vez. Nessa época aqui não tinha aposentadoria. Nessa época não tinha pensão. Nessa época não tinha INSS. Viúva nessa época vivia da misericórdia de outros. Esse jovem era a única esperança para sua mãe. Esse jovem era o filho único de uma mãe viúva. Aquela mulher já era sofrida porque havia perdido o seu marido. Misericórdia, Senhor. E a família dela era esse jovem. E agora o jovem morre. Essa mulher está desamparada no mundo. E aqui nós vemos uma multidão chegando e uma multidão saindo. Por que a multidão estava saindo da cidade? Porque os cemitérios ficavam do lado de fora dos muros das cidades. E eu olho para esse texto e eu vejo que aquela viúva era bem querida por aqueles habitantes da sua cidade. Aquela viúva era bem querida pelos moradores de Naim, porque a Bíblia diz que todos iam com ela. Todos iam acompanhando aquela viúva naquele cortejo. Grande multidão a seguia. A cidade parou, imagino eu. Diante da tristeza, da dor do coração de uma mãe desesperada. Mas nós vemos que Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é o Deus que dá a segunda chance. Hoje ainda Deus te dá a segunda chance. Hoje ainda Deus te dá esperança. E nossa esperança está em Jesus Cristo, porque não há outro. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus, ao ver aquela mãe, a mãe do morto, a viúva, o texto no verso 13 diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Duas coisas me chamam a atenção nesse versículo. A primeira coisa é o termo vendo-a. A gente precisa observar o que o original diz. Será que Jesus só olhou para ela? Será que Jesus só viu? Não, tem algo mais profundo por trás. Aqui o termo traduzido por vendo-a, no grego é eido, e significa prestar atenção, observar, examinar, perceber, notar. Jesus olha para aquela mulher e a observa atentamente. Ele examina o coração daquela mulher. Ele examina o seu ser. É como se ele tirasse um raio-x da alma daquela mulher. E Jesus sente o que ela sente. Jesus se compadece, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de graça. Ele é um Deus gracioso, que não tem prazer nos nossos sofrimentos. Jesus te ama. Ele não tem prazer que você viva da miséria, da dor. Jesus quer que você tenha esperança ainda nesta vida. Jesus não apenas viu aquela mãe lutada,
Mas ele observou, ele prestou atenção, ele percebeu o seu estado emocional, a sua dor. Ele se colocou no lugar dela. Ele sondou o seu ser, o seu coração. Ele viu a sua amargura de alma, o seu luto, a sua grande dor. E um segundo termo que eu vejo nesse versículo, que além de prestar atenção e examinar profundamente aquela mulher, a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu. Compadeceu aqui é a palavra splagnishnizomai. Esse aqui eu vou falar ali. Splagnishnizomai, no grego, significa ser movido pelas entranhas, compadecer, ser movido pela compaixão. Por que pelas entranhas, pastor? Porque naquela época pensava que era nas entranhas das pessoas que estava a sede do amor. Na mentalidade do judeu daquela época, era lá nas entranhas que estava a sede do amor. Então aqui diz que Jesus, movido pelas entranhas, isto é, movido pela compaixão, ele então se compadece. Compadecer é mover-se pelas entranhas. Deus, ele se compadece de nós. Jesus foi movido pela comiseração, isto é, pela misericórdia. Sentiu a dor que ele estava sentindo. Da mesma forma hoje, Jesus se importa com a nossa dor. Jesus se importa com a nossa mazela. Ou seja, Jesus, ele tem compaixão de nós. Ele estende a sua mão. Ele é um Deus de graça e misericórdia. Nossa dor ou miséria não agrada o Senhor, não alegra o coração do Senhor. E eu olho e vejo que tanto o Senhor se importou com aquela senhora, que ele, movido de compaixão, ele vai ao seu encontro. Ele não fica parado, ele vai ao encontro. Interessante, o autor da vida vai ao encontro da multidão que carregava o símbolo da morte. Um morto num caixão, um morto no esquife. Mas ali era um local, se a gente for observar, eu imagino o barulho. O povo oriental, quando tem uma morte, eles contratam as carpideiras. Sabe o que é carpideira? Carpideira é uma profissional que é contratada para chorar. Ih, mas chora, mas chora, mas chora. Irmão do céu, é até engraçado na nossa cultura, né? Mas naquela cultura tinha essas pessoas, eram mulheres geralmente, que eram contratadas para chorar nos velórios. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, mas eu tenho para mim que ali tinha um carpinteiro chorando. Eu tenho para mim que ali havia no ar aquele clima pesado de tristeza, de dor, de choro, de lamento, de barulho. E Jesus, a gente observa, mas puxa vida, Jesus vai conversar com essa mulher nesse momento de barulho. Parece um local tão inapropriado. Grande multidão, duas grandes multidões. Quantas milhares de pessoas haviam ali? A Bíblia não diz. Mas o que eu observo, a agitação do momento, o choro, a tristeza, as carpideiras chorando. E Jesus vai fazer o quê? Ele vai conversar naquele momento. Sabe por quê? Porque o Senhor faz as coisas na hora que Ele quer. Ele é o Senhor da vida. Nada pode impedir o seu propósito. Nem dor, nem lamento, nem choro, nada. O Senhor é o Senhor da vida. Ele chegou e Ele fala uma coisa que a princípio parece até... Olha o que Jesus disse para a mulher: não chores. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, você não precisa chorar mais. Observe que lá depois disso que aconteceu, lá na frente, quando houve a ressurreição de Lázaro, o que é que Jesus disse para Maria e Marta? O que é que Jesus disse para Marta, primeiramente? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, Jesus é o autor da vida. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz o evangelista João. Ele estava no princípio com Deus, Ele era Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem,
Jesus Cristo estava lá. A Trindade divina estava lá. Façamos o homem a nossa imagem. Jesus estava lá. Ele é o autor da vida. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele levanta aquele morto. Eu olho para esse texto e vejo Jesus tentando consolar aquela mãe. E portanto, Jesus, Ele nos consola. Ele tem esse poder para nos consolar. Ele tem poder de reverter situações. Eu creio. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Pastor, mas aí talvez você pergunte, mas pastor, o seu pai não morreu? Morreu. Pastor, por que Jesus não ressuscitou o seu pai? Irmãos, não foi falta de oração. Se Jesus quisesse, eu creio que Jesus poderia ter ressuscitado ele na última hora. Mas uma semana antes, Deus já estava preparando o coração da família, com coisas que eu não vou dizer agora, mas que aconteceu no meio de vários da nossa família. Deus estava nos consolando, dizendo que iria partir uma semana antes. Não me pergunta como, tendo a ação do Espírito Santo. O que tinha de irmão orando pelo meu pai, o que tinha de igreja orando, os irmãos espalhados por esse Brasil, intercedendo por ele, se fosse a vontade do Senhor, irmãos, não ia ser nenhuma doençazinha que ia matá-lo, porque o Senhor é o Senhor da vida. Eu já tive experiências que eu creio que foi a ação de Deus. Eu creio, tenho para mim. Uma vez, num culto igual este aqui, ó. Eu vou falar isso se você quiser crer ou não, é com você e Deus. Um culto igual esse aqui. Uma senhora bem idosa, com cerca de 92 anos. Simplesmente ela para de respirar. Simplesmente ela para de bater o coração. 2 ou 3 pessoas verificaram, o coração parou. E nós oramos, o coração voltou a bater. Isso é ação de Deus, irmão. Isso é ação de Deus que eu fico emocionado. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não leve embora. Senhor, traga vida em nome de Jesus. A mulher voltou a viver. Mas aqui, Jesus faz um milagre. O homem estava morto provavelmente há várias horas. E a palavra de Deus diz em Efésios 2,4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra de Deus diz que nós, espiritualmente falando, estávamos como que mortos. Mortos espiritualmente. Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Ele se compadece de nós. Ele se importa conosco. E Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos dar uma nova oportunidade. Esse mesmo Jesus que curou esse filho dessa viúva. Jesus pode dar vida abundante aqui agora e por toda a eternidade, eu creio. E eu sempre ensino que a vida eterna começa agora aqui. Tem gente que pensa, a vida eterna é só para depois da morte. Não. A vida eterna começa no momento em que eu aceito a Cristo. O meu nome está registrado nos cartórios celestiais, no livro da vida. O meu nome está escrito lá no livro da vida, no livro do registro. E lá está escrito que eu sou filho de Deus, nascido e regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus toca no esquife e Ele dá uma ordem. Ele não fala 2 vezes, é só uma palavra. Chegando-se, tocou no esquife e parando os que conduziam, disse Jesus: jovem, eu te mando, levanta-te. Pronto. Basta que eu dê uma ordem. Basta que eu dê uma ordem. Jesus aqui não teve preconceito. Naquela época, se alguém tocasse no caixão, ele estaria imundo, cerimonialmente falando, de acordo com a lei. Mas Jesus toca no esquife. Ele não se importa com aquela religiosidade, porque Ele é o Senhor da vida.
A pessoa está ali impura, inapta para cultuar. Mas Jesus quebra preconceitos, porque Ele é o Messias de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o autor da vida, Ele é o Santo de Israel. Ele é aquele que tem todo o poder dos céus e da terra. É aquele que pode transformar vidas e trazer esperança. É aquele que pode dar uma nova oportunidade, porque Ele é o Senhor da vida. Ele tem todo o poder dos céus e na terra. Ele veio trazer nova oportunidade àquele que crê. Hoje de manhã nós pregamos naquele texto que fala do malfeitor da cruz. Um dos malfeitores rejeitou Jesus, mas o outro, em determinado momento, ele foi convertido. E ele arrepende dos seus pecados. E ele é salvo. Jesus, ele dá uma nova oportunidade para aqueles que estão mortos espirituais. Jesus diz: levanta-te. E a Bíblia diz: sentou-se o que estiver morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Engraçado que o termo restituiu no grego, didome, significa dar um presente, significa doar, dar algo a alguém de livre, espontânea vontade para a sua vantagem. Jesus estava restabelecendo o filho e devolvendo à mãe um presente para a sua própria vantagem, para a vantagem pessoal da mãe, para que ela pudesse usufruir da presença do filho. Jesus dá, imagino que foi o maior presente em vida que ela não podia ter, seu filho de volta. Oh, glória a Deus, que alegria, que alegria. O seu único bem em vida estava novamente vivo. Eu quero concluir dizendo que Jesus é misericordioso. Ele não está tão distante de nós. Na verdade, Ele está ao nosso alcance. Ainda hoje, Jesus deseja se aproximar de você, prezado ouvinte, prezado amigo, prezado irmão. Mas será que você quer a presença do Mestre? Será que você quer que Cristo toque em sua vida? Será que você recebe e aceita a segunda oportunidade de Jesus? Deixe Cristo te tocar. Deixe Jesus transformar a sua vida. Entregue-se de corpo e alma a Cristo e viva em paz com Deus. Efésios 2, 1 a 8. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você e eu somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus. Mas hoje Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer curar a tua alma. Jesus quer ressuscitar o seu ser. Jesus quer te dar nova esperança. Vida eterna após a morte. Vida eterna começa em vida aqui e agora. Você aceita esse presente? Você aceita a vida eterna em Jesus? Você tem essa certeza de ir para o céu? Em determinado livro de evangelismo e missões, lá dizia, e eu faço essa pergunta para você: se você chegasse no céu hoje e o Senhor perguntasse, Deus perguntasse para você, por que eu deveria deixá-lo entrar no meu céu? O que você diria? Você não pode comprar a graça de Deus. As suas obras, não há obras meritosas no ser humano. O Senhor diz que a nossa justiça diante de Deus é trapo imundo, nojento aos olhos do Senhor. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Graça é dom de Deus, é presente. A salvação é presente de Deus. Basta que você receba Cristo, entenda que é um pecador, carente da graça e da misericórdia. Porque se você dependesse das suas obras, nós todos, se dependêssemos das obras, nós iríamos para o inferno. Mas Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos salva. Ele nos dá nova chance, nova oportunidade. Você recebe Cristo? Então ore nesse instante e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador pessoal. Dá-me a alegria da tua salvação. Registre o meu nome no céu agora, meu Pai. Pois a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Diga isso para Jesus. E firme-se com a igreja de Jesus. Uma igreja que pregue a Bíblia, a palavra de Deus.
Talvez você diga, pastor, mas eu já sou salvo. Talvez você diga, pastor, mas eu sigo Jesus. Então peça, Senhor, me dê novamente a alegria da tua salvação. Talvez no decorrer dos anos, as lutas diárias, talvez você tenha perdido um pouco dessa alegria, desse brilho. Você pode dizer, Jesus, a partir de hoje, dá-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero te invocar, eu quero ser ouvido. Atenda a minha oração, perdoa os meus pecados. E Senhor, dá-me uma nova oportunidade. A palavra de Deus nos diz em Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor ouve nossas orações. Ele não deixa oração nenhuma sem resposta. Se você orou de verdade, entregando a sua vida a Cristo, ou mesmo refazendo um compromisso com o Senhor, é certo que Ele ouviu e que Ele te abençoará. Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa palavra ache guarida no seu coração.